o povo pra guerra e mande se preparar. Todos os pastores na frente e mande eles cantarem. Pela ladeira de Cis é que eu vou aparecer. Vou preparar emboscada pro inimigo correr. Porque se eu entro na guerra, eu faço deixa sinal. Ordeno tropa de fogo, porque eu sou general. A peleja não é tua, não. A peleja não é tua. A peleja não é tua, não. Deixa Deus lutar. A peleja não é tua, não. A peleja não é tua. A peleja não é tua, não. Deixa Deus lutar. Eita, glória a Deus. Eita, que eu fiz questão de começar esse vídeo hoje com esse louvor, que foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas que veio na minha mente quando eu estava estudando essa palavra para vir trazer para vocês da parte de Deus, porque tudo que eu trago aqui não vem de mim, mas vem do Senhor. E hoje a história que nós vamos falar é sobre Josafá. E o tema desse vídeo é A Peleja Não É Tua. Então, esse hino ele foi baseado nisso, como nós podemos ver. E o versículo básico que nós vamos nos basear hoje, o capítulo, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que é a história de Josafá. Mas eu não vou ler o capítulo inteiro para vocês, eu vou explicar brevemente e a gente vai ler alguns versículos ali para que a gente possa entender, para que vocês possam entender melhor a história e não ficar tão extenso esse vídeo. Então vamos lá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, vai contar a história, um episódio da vida de Josafá, que era rei de Judá. Ele era um rei muito abençoado, ele era um rei renomado, muito respeitado, né? E o povo era um povo que vivia em união e vivia em harmonia ali. Mas houve um tempo em que os moabitas e os amonitas invadiram Judá. E eles decidiram que eles iriam ali, né, tomar Judá para eles. Mas Josafá ficou sabendo daquilo, obviamente tinha, né, os seus soldados para informarem a ele. E os seus soldados vieram a ele e falaram: olha, Josafá, os amonitas e os moabitas entraram no nosso país e querem tomar tudo para eles, né? Porque era assim que o povo fazia antigamente, né? Entravam no país ali, matavam todas as pessoas, tudo mais. Era uma guerra para conquistar tudo. Para conquistar o povo, conquistar aquele país. E aí, então, Josafá fica com medo, porque eram povos terríveis. Neste louvor mesmo, se você for ouvir esse louvor inteiro da Raquel Silva, que chama A Peleja Não É Tua, você vai ver que ela conta a história detalhadamente nesse louvor. É lindo. Ela fala que eram povos terríveis, povos amedrontadores, né? Temidos. Só que Josafá, ele tinha um Deus mais temido ainda, que é o Deus que nós servimos, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse era o Deus que Josafá servia, pois ele aprendeu isso com o pai dele também. Toda a geração, o pai dele, Asa, foi um homem de Deus também. Então ele aprendeu aquilo com o pai dele. E o que ele fez? Ele teve medo, mas ele falou: vou buscar a Deus, vou buscar do meu Deus a solução, assim como fala em Salmos 121. Olhei para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim foi Josafá. Ele decidiu que todos iriam jejuar, ele jejuaria, e todos ali entrariam em oração e intercessão para aquela causa, para que Deus livrasse o povo de Israel. E então Judá estabeleceu aquele propósito para o povo que jejuasse e orasse. E após eles terem feito isso, todos se reuniram, Josafá e todo o povo se reuniu na frente do templo que eles haviam construído para Deus, né? Que eles tinham como a morada de Deus, né? Aquele templo havia sido construído para que eles adorassem a Deus, para que eles fizessem os sacrifícios a Deus. E aí eles se reuniram lá na frente e todos, Josafá junta todos para orar, para interceder a Deus. E a Bíblia fala que naquele momento Deus levanta um dos levitas para falar para todo o povo e para Josafá que não temesse e que não lutasse, que Deus lutaria por eles. Então por isso que o tema desse vídeo, a peleja não é tua. Foi assim que Deus falou para Josafá: Josafá, a peleja não é tua. Você vai para a guerra, mas tu nem o teu povo irás lutar.
Todos ficam muito felizes, todos se envolvem, os levitas começam a cantar louvores, exaltando o nome do Senhor bem alto. E então no dia seguinte, todos eles se ajuntam e vão para o deserto de Tecoa. Aqueles que iriam lutar entre aspas, né? Aqueles do exército vão com Josafá para o deserto de Tecoa. Deus fala que na ladeira de Ziz ele iria armar uma emboscada para o povo, que eles se encontrassem lá. Mas eles vão lá, direto para o deserto de Tecoa. E quando eles chegam lá, depois de Josafá conversar com o povo do exército, chegam numa conclusão que ele diz assim, para os levitas vestirem roupas sagradas e irem na frente do exército louvando o Senhor. E a Bíblia fala que eles louvavam, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E a partir do momento que eles estavam louvando aquilo, adorando a Deus, os levitas na frente, eles buscando não temerem, porque Deus havia dito que aquela luta não era contra eles, mas contra o próprio Deus e que eles não deveriam lutar. Então eles começam a ver o próprio exército que era contra eles, os moabitas, amonitas, edomitas, lutando entre si. Eles lutavam entre si, do nada eles começaram a lutar entre si. E eles mesmos se destruíram. Após isso, o povo tinha o costume de, quando destruir um exército, pegar as coisas daquele exército para levar para eles, porque era a vitória deles também. E eles louvavam e viam tudo aquilo acontecendo. Não sei se vocês lembram da história de Moisés, que fala que quando o povo estava lutando lá embaixo, Moisés ficava com as mãos erguidas. Arão segurava de um lado e Ur segurava do outro lado as mãos de Moisés para que Moisés continuasse intercedendo pelo povo. Veja a importância de um líder te guiando, um líder na sua casa, um líder na sua igreja, a importância de um líder que tem ali o Espírito Santo de Deus para guiar o seu povo. Assim fazia Moisés, e quando Moisés cansava e abaixava os braços, o povo começava a perder. Mas enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, louvando, intercedendo ao Senhor, o povo continuava ganhando. Assim foi com Josafá e com o povo do seu exército. Enquanto eles louvavam, adoravam ao nome do Senhor, eles obedeciam ao Senhor, o povo ganhava, o povo prosperava. E eles não precisaram fazer nada além de confiar em Deus e louvar o nome do Senhor e engrandecer. O próprio exército dos outros ali se destruíram. E eles, no final, eles se ajuntam ali num local que chama Vale de Beraca. Beraca, em hebraico, se eu não me engano, significa bênçãos. Por isso que chama Vale de Beraca, porque foi ali onde eles glorificaram a Deus ao fim da guerra, pela vitória que Deus havia dado a eles. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda uma coisa. Meu irmão, a peleja não é tua. Em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade. Que quando uma pessoa está contra nós, ou quando algo está contra nós, aquilo não é somente algo que está acontecendo, não é só uma pessoa que está contra você, mas há algo por trás dela, há algo por trás daquilo que quer te impedir, que quer te amedrontar, que quer te desanimar. E Deus te fala hoje: não lute contra pessoas, não lute contra circunstâncias, mas faça como o povo, o exército de Josafá fez. Olhou para os céus, eles disseram: Senhor, estamos com medo, estamos temerosos, porque quão grande esse exército, quão temido eles são, meu Deus. Josafá fala: Senhor, nós não temos como vencer esse exército. Mas Deus diz: a luta não é contra vocês, é contra mim, pois aquele que vai contra os filhos de Deus vão contra Deus. Né? Vai contra o justo, vai contra o próprio Deus, vai contra seu próprio Pai. Então Deus diz: não é contra vocês essa guerra, não é essa luta, é contra mim, então eu pelejarei no lugar de vocês. E quando Deus peleja, a vitória é certa. Há uma pregação que o meu pastor André Carvalho, ele prega, que ele fala que o título é: quem luta contra pessoas, peca. Porque nós precisamos buscar o discernimento, né? O discernimento, a sabedoria divina, para que nós possamos entender as coisas que acontecem ao nosso redor. Nem tudo é simplesmente uma coincidência, nem tudo é simplesmente algo natural, algo normal. Muitas coisas são espirituais. Nós somos seres físicos, seres humanos, mas também somos espirituais. E ao nosso derredor, a Bíblia fala que o inimigo brama
como um leão. Não é que ele é um leão, mas ele brama como um leão. Ou seja, ele está ali raivoso, sempre procurando nos destruir. Sempre procurando uma forma de nos fazer cair, de nos fazer pecar, de nos fazer desistir de Deus. E a conclusão que eu quero chegar hoje com essa palavra é, meu irmão, não é com a tua força, não é com a tua violência, não é com a força do teu braço que a vitória virá para você. Faça como o povo de Israel, Senhor, colocarei os meus olhos em ti e confiarei em ti. E assim nós teremos a vitória. A partir do momento que nós confiamos no Senhor e entregamos as nossas ansiedades, as nossas aflições, as nossas circunstâncias, os nossos problemas ao Senhor. Quando nos arrependemos, reconhecemos que não somos capazes de resolver, o Senhor, ele entra em ação. A Bíblia diz que Deus é um Deus do impossível. Quando está ao nosso alcance resolvermos, Deus, ele nos dá autonomia de resolver. Mas quando se torna impossível, aí entra o Deus do impossível. Com Lázaro, Jesus podia muito bem ter falado para os anjos retirarem a pedra de frente daquela rocha do túmulo dele, para que todos vissem que ele era um Deus poderoso, mas o que ele fez? Pediu para que retirassem a pedra. Porque aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer, mas quando se torna impossível, aí entra o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso. Assim que nós devemos permanecer confiantes no Senhor, ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ao mesmo tempo ele também diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. O Senhor, ele pede para que nós não temamos. 365 vezes na Bíblia ele diz, não temas. E inúmeras vezes ele diz para que confiemos nele, confiemos de todo o coração no Senhor, assim como Josafá e o exército fez. Era algo terrível e atemorizante que vinha até eles, mas eles colocaram os seus olhos no Senhor e confiaram no Senhor e tudo deu certo. Espero que essa palavra entre no seu coração, da parte de Deus, entre no seu coração e a partir de hoje você faça um propósito com Deus de confiar mais no Senhor. Eu sei que quando nós não temos esse costume é difícil nos acostumarmos, mas o que nós podemos fazer é buscar mais, ler a palavra do Senhor e pedir para que Ele venha quebrantar o nosso coração, acrescentar-nos a fé e nos trazer a paz dEle, que é a paz que excede todo entendimento, para que confiemos totalmente no Senhor, porque não há ninguém que nós possamos confiar, mas no Senhor nós podemos. Amém? Fiquem com essa palavra da parte de Deus e até o próximo vídeo. Tchau!